CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 21 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e tô aqui com a Ali e a Dani e nós vamos falar sobre alterações de fachada. Então vamos lá, o que é considerada a fachada de um prédio? Bom, vamos lá, a gente tem toda a área externa, né? A gente até trouxe aqui, ó, a gente tem toda a área externa que acompanha o visual do condomínio. Então, por exemplo, paredes externas, sacadas, janelas, esquadrias, portas, portões de entrada e saída do edifício. Então, tudo isso é quando a gente passa por fora, você olha o condomínio, ele tem um padrão, né? Ele tem assim, tudo harmonizado, que nem a gente vai entrar ali no tema, mas é que me veio na cabeça agora cortinas, né? Então, assim, você olha, tem toda uma cor, um aspecto harmônico ali desse condomínio. Então, a fachada é isso, você passar na frente tudo aquilo que você enxerga, né? Tem condomínio que vamos combinar, nossa, você olha assim a fachada, você já pensa, caraca, meu sonho é morar aí. Você nem sabe como é que é a unidade por dentro. Mas isso valoriza bonito, o prédio. Valoriza, tem o contrário também. E tem que o você contrário. Olha e fala, meu Deus. Socorro, aquele que começa com uma toalha na janela, aí todas as cortinas são brancas e uma unidade a cortina é amarela. São várias questões ali que você pode, que é a grande problemática, né? A fachada alterada, né? Porque quando você começa a colocar coisas que não... Penduricalhos ali, tênis pra tomar sol, é uma Exatamente, coisa e as pessoas, elas se empolgam na alteração de fachada de uma forma e cabe ao condomínio, obviamente, fiscalizar e impedir isso que aconteça, porque realmente um condomínio com a fachada alterada, ele desvaloriza, né? E ele até pode, desvaloriza e deixa uma imagem mais empobrecida, essa questão de varal com roupa, tem várias situações ali, né? Aproveitar a sacada e colocar o paninho de louça. Paninho de louça. O céu é o limite, gente. Tem realmente de tudo. O que tem bastante... Um questionamento, uma dúvida, e é uma discussão até judicial, é a questão realmente das telas de proteção e das cortinas de vidro, que é quando você fecha a tua sacada com vidro, que é o... das telas... As telas já tá regularizado. Mas ainda assim tem que ter um padrão, né? Isso, tem que ter um padrão. Em dois condomínios eu já fui instalar a tela e tinha eu morava assim no último andar, então precisava fazer quase que uma cobertura, assim, pra construir a tela, porque não tinha onde... né, na sacada. E aí tinha um padrão ali de cor, de tamanho da trama ali, né? Então tem mas aí isso é fácil, né? Só seguir realmente pra ficar bem harmônico. Porque pensa, tem telas de todas as cores. Então se cada condomínio resolver colocar uma cor, também vai alterar a fachada, exatamente. Então assim, mas geralmente a tela não é o que a gente vê. Não é um problema no dia a dia. As cortinas de vidros, elas têm mais problemas, porque muitos entendem que isso é um direito de propriedade, você colocar, por questão de segurança também, colocar ali o vidro, pensa, porque a tela, ela não vai proteger de chuva, entrar no teu apartamento, então o vidro te dá essa segurança, né, um pouco maior. Então aqui é uma polêmica, né, a gente sempre vê aqui casos, e aí, a cortina de vidro, ela vai caracterizar uma alteração de fachada, ela é um direito de propriedade para aquele condomínio colocar na sua unidade, aí a gente tem uma discussão. Eu sou do time que defende que não altera a fachada e que é um direito de propriedade, por diversos motivos. Primeiro, que um síndico, nesse caso, eu até fiz uma notificação no escritório informando, um síndico, ele tem que sempre estar aberto à evolução do condomínio e à valorização do condomínio. A cortina de vidro, ela é uma evolução, ela é uma valorização, porque ela está ali protegendo a unidade, ela realmente não altera visualmente, e óbvio que dependendo do padrão, você vai colocar uma cortina de vidro fosca, vai alterar. Se você coloca ela uma transparente, não tem tanta alteração, e é uma questão de segurança da unidade também, a pessoa também tem que ter direito, né? Sempre tem que ser feita aquela análise do que é o direito
condominial e o direito de propriedade. É óbvio que o teu direito de propriedade não vai poder se sobrepor a respeitar as normas condominiais, mas ele não pode ser esquecido. Eu já participei de uma assembleia, de um caso específico sobre isso, sobre colocar a cortina de vidro, e nessa assembleia era uma votação para ver se permitia ou não a colocação. Só que daí entrou num ponto, é ou não alteração de fachada a cortina de vidro? Porque se fosse considerado, precisaria de uma votação unânime para isso. E a gente nunca vai ter uma votação unânime, sempre vai ter um condômino que vai discordar disso. Sim. Principalmente aqueles condôminos mais antigos, né? Então, assim, que estão no condomínio desde o início. E nesse caso concreto, a pessoa ela buscou o arquiteto do prédio para buscar um projeto para ele falar, olha, vai ter uma mudança no aspecto arquitetônico ou não? E ele mandou um laudo que não teria. E mesmo assim, nessa assembleia, um condômino votou a desfavor, falando que configuraria uma alteração de fachada, e ela tinha uma assembleia negativa para ela, nesse caso. Ela foi lá e, com base no direito de propriedade, colocou a cortina de vidro. O condomínio notificou, a gente até entrou com uma ação porque o que aconteceu? O condomínio notificou ela falando assim, olha, você tem que tirar em tal prazo, sob pena da gente tirar por fora essa janela de vidro. A gente falou, gente, não tem como tirar por fora, porque ele vai ter que entrar na propriedade dela para tirar esse vidro. Como que ele vai fazer isso? E aí a gente entrou com uma ação, né, de uma obrigação de não fazer, e acabou que saiu o acordo, o condomínio permitiu que ela ficasse com a cortina de vidro. Mas é um aspecto polêmico isso. Não tem como não ser, porque assim, é ou não configurada a alteração de fachada? Aqui é o ponto. Né? Mas a questão da alteração de fachada talvez tivesse que ser levado em conta também, que às vezes essa alteração vai proporcionar um ganho no sentido de vai deixar mais bonito, sabe? Então, vai ter alteração? Vai. Só que o padrão vai ser qual? Vai ser vidro de qual cor ou vidro de tal, mas tal. Que tem condomínios que não concordam. Mas aí é o tal do implicante, né? Que tá ali pra causar. E essa cortina de vidro, ela até é um conforto a mais pro condomínio. Eu concordo com isso. Tem condomínio que é implicante, ou porque não tem condições de colocar, não quer que os outros coloquem. Inveja do amiguinho. Isso acontece muito, né? E fora que na vida desse condômino não vai mudar nada. Óbvio, a gente pega a jurisprudência, tem as que eu já estudei muito sobre isso aqui no Paraná, os juízes entendem que não altera a fachada, a maior parte deles, mas eu estarei mentindo se não falar que tem juízes que entendem que altera. Então, realmente não tem ainda um ponto em comum. Não temos uma jurisprudência uniformizada nesse caso. Assim. Então, assim, realmente vai ser entendimento. Então, se for levar esse ponto para a justiça, para um juiz falar é ou não, a gente vai depender da análise da cabeça de cada juiz, né? Na ocasião de fazer ali os temas pro quórum, eu e o outro autor, o Luiz Fernando de Queiroz, nós acabamos colocando uma questão assim para dar um certo direcionamento de 3 possibilidades de alteração, né? Então, quando a modificação atualiza a estética de todo o prédio, por exemplo, o fechamento de todas as sacadas, né? Ou algo assim que o condomínio vai colocar ali para uma padronização. Qual seria o quórum? 2/3 dos condôminos, porque é caracterizado ali um tipo de benfeitoria que vai atualizar, mas vai atualizar para o todo. Já quando é uma coisa que o condômino quer fazer na sua fachada particular, por exemplo, eu quero trocar as esquadrias da minha janela. Isso vai afetar, né, a forma como as pessoas lá de fora veem. Então, nesse caso, precisaria para um só alterar a unanimidade dos condôminos. Agora, quando é uma benfeitoria, por exemplo, a fachada está ameaçando a ruir. Então, é uma questão de segurança. Então, independe de quórum. Tem que ser resolvido, tem que ser visto lá e ter, né, pastilhas caindo, por exemplo. Isso aí independe de quórum. Então, a gente foi por essa linha. Claro que tudo isso normalmente é submetido a análise de juízes que vão ter de repente outro posicionamento, vão ter, como no direito tudo é discutível, né? A gente não consegue chegar num posicionamento de é isso, faça isso que não vai ter erro, porque... E assim, a gente também pode avisar o síndico, né, por exemplo, um condomínio não respeitou e foi lá e colocou uma cortina vermelha que alterou, todas são brancas, ele foi lá e colocou uma vermelha, que dá pra rua ali, você vai ver aquela cortina. Então, o primeiro passo para esse síndico é notificar esse condômino. Olha, você colocou, você infringiu da alteração de fachada. Um prazo para ele mudar. Pra retirada, exatamente. Não
Não resolveu, envia uma multa. Não resolveu, aí a gente vai para uma ação judicial. Realmente. Seguimos a ordem. Tem uma jornada ali, né? Então é isso, pessoal. Agradecemos a audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.